Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Zeros na Conta, um podcast em que nós queremos falar abertamente sobre vendas, abertamente sobre todos os temas comerciais. Eu tenho um orgulho enorme, e peço desculpa por isto, mas tenho um orgulho enorme e um carinho enorme neste episódio hoje, porque tenho cá comigo a minha irmã, a Ana Antunes. Ana Teresa Olá. Antunes, que está muito nervosa, e eu queria só fazer-vos uma pequena introdução do porquê eu ter pedido à Ana para fazermos este podcast com ela. Nós vamos fazer, como sempre, um bloco de perguntas. Ela não está preparada para as perguntas, portanto vamos fazer uma conversa sem que ela saiba quais são as perguntas, mas eu decidi convidar a Ana porque a Ana fez uma transição profissional profunda para chegar à área comercial, e eu gostava de falar um bocadinho com ela sobre isto, sobre os desafios, porque é que ela decidiu fazer isso, e tentar explorar um bocadinho para que vocês que estão na dúvida ou que querem começar nesta área comercial possam também sentir e perceber um bocadinho daquilo que são as dores iniciais, como é que se começa, quais são as dificuldades, o que é que foi importante, o que é que foi menos importante, e portanto vamos falar um bocadinho sobre isso. Ana, do fundo do meu coração, muito obrigado por estares cá. Eu sinto-me um privilegiado por te ter como irmã. Amo-te muito. Obrigada. E fico muito contente que estejas cá, naturalmente. E por isso fazia-te exatamente, ou desde já, a primeira pergunta, que é porquê é que tu decidiste isto? Qual foi o teu mindset? Não é? E se calhar explicares um bocadinho às pessoas, Sim. não precisas dizer tudo, mas explicares um bocadinho este teu processo de mudares de vida. Ok. Então, eu era enfermeira na área da urgência e da emergência. E sempre valorizei muito a formação, o conhecimento, saber mais, fazer melhor. Na área da saúde, atingimos um patamar, vamos atingindo patamares de conhecimento, e eu cheguei a um ponto em que já me sentia muito confortável naquilo que fazia. E queria mais, mas acho que na área da saúde, essencialmente no serviço público, nós acabamos por bater numa parede, não é? E depois começa das duas uma, ou nós somos capazes de perceber que vamos manter aquele ritmo, vamos ser aquilo, portanto eu já sou uma enfermeira com uma especialidade no doente crítico, sinto-me confortável no meu trabalho, chego lá, pico ponto, vou para a sala de emergência tranquilamente, e consigo fazer tudo com muita tranquilidade, e este é o meu dia-a-dia. Ou apanhas pessoas como eu, que querem sempre mais um bocadinho, e eu quero ser mais, eu quero ser um bocadinho melhor, e acabas por apanhar uma parede por várias contrariedades públicas, digamos assim. Quando dizes uma parede, é no sentido de crescer. De crescer, não é? não conseguir evoluir, okay, sim. Okay. E depois chegar à conclusão, agora a função pública tem tido algumas revisões salariais, mas até eu sair acontecia muito de eu saber aquilo que estava a fazer na sala de emergência, por exemplo, e ter uma pessoa acabada de sair da faculdade com menos conhecimentos, mas que ia chegar lá provavelmente, mas ganha o mesmo, e isso acaba por trazer alguma frustração, porque de maneira nenhuma aquilo que tu sabes ou aquilo que tu estudaste, desde que eu saí da faculdade em 2010 até 2025, digamos assim. não houve um ano que eu não fizesse uma formação. Okay. Não houve um ano que eu não fizesse uma formação. E nunca fui reconhecida por isso, não é? Eu não ganho mais dinheiro ou não sou de alguma forma valorizada do que aquela pessoa que nunca fez formação nenhuma, porque, por exemplo, trabalhar no serviço de urgência, eu consigo trabalhar no serviço de urgência e não ter tanto conhecimento. Eu valido o que o médico escreve e eu faço. É como numa fábrica, não é? Tal, vou lá e faço. Fazeres as coisas com conhecimento e conseguires resolver situações inesperadas é que é diferente. Okay. E estas duas pessoas, estas duas funções, ganham exatamente o mesmo. Uma pessoa com menos experiência e uma pessoa com muito mais experiência, não é? Sim. Portanto, digamos que não há uma valorização da experiência. Não, agora já começa a ser revista a carreira, já está a começar a ser revista, mas de qualquer forma não há uma valorização. E depois também não há uma distinção, por exemplo, de um enfermeiro na urgência que vive um caos completo de um enfermeiro que está num centro de saúde, a fazer cliques no computador e a ver tensões. Claro que tem um papel muito importante,
Mas o risco e o stress, nada disso tem distinção. Pronto. Mas o que aconteceu no meu caso específico foi que isso começou-me a trazer muitas frustrações. E eu estava a trabalhar sempre muito frustrada. E tudo o que acontecia no trabalho era um problema. Porque a frustração traz-te muitos dissabores, mesmo para ti, como pessoa, mesmo pessoais. Depois tive 2 filhos e isso fez-me repensar tudo aquilo que eu andava a fazer, não é? Porque não teres tempo, ainda ires para o trabalho frustrado e não teres tempo para estar com os teus filhos ou para fazeres o teu dia-a-dia, torna-te uma pessoa amarga. E por isso há tantas pessoas amargas, se calhar, no Serviço Nacional de Saúde, não sei. Mas acho que sim, acho que a frustração te torna uma pessoa amarga. Pronto, e depois surgiu a possibilidade contigo de... É claro que em paralelo eu tive aqui uma oportunidade. Se calhar há muita gente que quer mudar e não consegue porque não tem uma oportunidade. Ou porque nem sequer pensa nela, não é? Portanto, aí tu tiveste um papel fundamental porque me deste essa oportunidade. E se me ajudasses aqui com os clientes, não é? E eu comecei a fazer isso de uma forma pontual. Mas o facto de, essencialmente, o facto de eu poder ir buscar alguma coisa a uma profissão no meu dia-a-dia faz-me trabalhar de forma mais entusiasta, ou seja, a enfermagem estava-me a tirar mais do que aquilo que me estava a dar. Ok. Isso é certo. Tempo, estava-me a tirar tudo e não me estava a dar nada. Portanto, eu já tinha feito mestrado, especialidade, eu fazia pré-hospitalar, tiveste os bombeiros, não é? Formação, bombeiros, sim, formação, já estava na parte da formação no hospital, mas não me estava a dar retorno, não me estava a trazer retorno nenhum. O serviço de urgência é muito complicado e não me estava a dar retorno nenhum. Ou seja, estava-me a tirar mais do que aquilo que me estava a dar. E por retorno, tu não dizes só financeiro, dizes também felicidade em geral, não é? Satisfação, prazer, bom ambiente de trabalho. Todas aquelas coisas que a gente valoriza certo. para além do dinheiro, não é? Certo. Okay. Se eu fosse trabalhar 12 horas, eu fazia turnos de 12 horas, eu saía lá drenada. Pelo mau ambiente do serviço de urgência, porque o serviço de urgência é muito estressante, porque a liderança não é a melhor, e por tudo o que envolve, porque os meus colegas também estão estressados, nada ali é bom. Portanto, estava-me a tirar mais do que aquilo que me dava, certamente. Na parte comercial, eu tenho percebido que tu és aquilo que queres ser. Tu és consegues atingir tanto quanto aquilo que tu propões a atingir, ou tu disponibilizas a atingir. Só que isso envolve vários fatores. E eu ainda estou... Nesse processo? Nesse processo, sim. Lembra-te que acabaste de começar, ou seja, mas estás nisto há um ano? Certo. Assim, a tempo integral estou nisto há um ano. Pontualmente já estou há 3, não é? Certo. Foste fazendo umas coisas, foste dando uma perninha, não é? Sim, eu chateei-te para tu dares uma perninha e ajudares a Inês nessa transição. Exatamente. E para vocês fazerem um enquadramento, eu estou na área das renováveis, agora estou na Solis, mas estou na área das renováveis há 7 anos. Antes de estar nas renováveis estava no packaging, e quando saí do packaging, a empresa para a qual trabalhava pediu-me para tentar arranjar uma forma de pelo menos segurar os clientes, tentar trabalhar aqueles clientes. Eu nessa altura falei com a Inês e a Inês passou a fazer esse trabalho por mim, e portanto ela assegurou esse trabalho. Depois, entretanto, a Inês, porque o trabalho comercial, e também vais falar um bocado sobre isso, também é desgastante, também é difícil e não é para qualquer pessoa. Aliás, a Inês é um exemplo disso, não é? Que decidiu e percebeu que o trabalho comercial não era para ela, e portanto também será muito interessante fazermos essa análise depois. E portanto, nesse período em que a Inês decidiu isto não é para mim, a Ana viu naquilo uma oportunidade, e eu disse, e por que não a Ana, não é? E portanto faz todo sentido fazer isso, e a Ana assumiu as rédeas dessa carteira de clientes e está a fazer um trabalho excepcional. Então, falando-te um bocadinho desta, e obrigado por essa naturalmente essa introdução sincera e essa tua visão muito honesta, e eu acabei de registrar aqui uma frase que eu acho que é muito impactante, que é, tu és aquilo que queres ser. Acho que é mesmo isso, na área comercial, depende só de ti, do teu esforço, do teu trabalho, da tua organização, da tua metodologia, como é óbvio, não é? Mas fala-me um bocadinho
do teu processo de aterrissagem, não é? De aterragem. Chegaste, eu disse aterrissagem porque também só assim em espanhol. Aterrissar. Agora estávamos a brincar sobre português para espanhol. Mas fala-me um bocadinho de, ok, aterraste de paraquedas, o que é que aconteceu? Então, pronto, basicamente a Inês explicou-me de uma forma assim muito, do melhor que pôde, mas de uma forma muito generalista, o que é que era o dia-a-dia dela, o que é que ela fazia com os clientes, a gestão dos e-mails, a gestão com o back-office da empresa, porque no fundo nós éramos uma empresa autónoma que tinha apoio da empresa mãe do packaging. Pronto, e ela explicou-me essa gestão toda, não é? Entretanto, tu explicaste-me o que conseguiste de cartão. Basicamente juntamos mas isto foi muito importante, basicamente juntamos todas as caixas que conseguíamos, de cartão e cartolina, espalhámos na mesa de jantar da casa do Tiago e falámos de cartão. O que é que isto é? Que tipo de caixa é que é? Como é que é? O que é o craft? O que é? Todos os conceitos base, tu explicaste-me ali e falaste-me também, e isto também foi muito importante, de todas as pessoas. Eu tenho uma folha no meu caderninho desse dia de formação, de todas as pessoas existentes naquela empresa e o que é que elas faziam e o papel delas também para mim, e isso também foi muito importante, porque o primeiro contacto que eu ia tendo com aquelas pessoas, eu lembrava-me das coisas que tu tinhas dito sobre elas e qual era o papel delas na empresa. E isso foi importante, porque no início da parte da empresa não havia muita abertura para o comercial, portanto eu chegava lá e a única pessoa com quem eu estava era o diretor comercial, eu não me cruzava com mais ninguém, e isso foi uma dificuldade grande no início. E o ponto de partida foi este. Isto é o packaging, existem estes tipos de caixa, existem estes tipos de matéria-prima, as pessoas com quem tu vais trabalhar são estas, estes clientes são estes, os teus clientes são estes. Depois fizemos uma formação também exaustiva sobre os clientes, falamos um a um quais eram os nossos clientes, qual era o potencial dos clientes, tu foste-me dizendo, falando das pessoas das compras, o que é que eu devia esperar daquela pessoa, como é que eu devia abordá-la, e tudo o que envolvia aquela empresa e o potencial que aquela empresa tinha. Também apontei isso tudo e depois fui contactando os clientes. Essa parte de ir falar com os clientes, para mim foi relativamente fácil. Eu gosto muito de falar com pessoas e de estar, e essa parte era relativamente fácil. A minha maior dificuldade foi, ao longo destes 15 anos na enfermagem, eu sempre estudei muito, ou seja, eu tinha muita facilidade em falar sobre qualquer assunto na área da saúde, e ainda tenho, porque sempre estudei muito e sempre tinha muito conhecimento naquela área. Era fácil para mim falar sobre qualquer assunto na área da saúde. Quando eu ia ter com um cliente, o facto de eu ter pouco conhecimento sobre aquilo que ia falar era uma barreira grande para mim, porque parecia que eu ia falar com o cliente em inglês e não tinha o vocabulário todo. Portanto, eu sei falar mais ou menos inglês, mas não tenho o vocabulário todo, nem tenho a gramática toda. E então não consigo completar a frase direito. Falta-te alguma coisa. Falta-me ali alguma coisa. Isto estava-me a acontecer em português, não é? Portanto, eu tinha facilidade em contactar o cliente, em falar com o cliente, em criar empatia com o cliente, mas depois tinha ali uma barreira se o cliente me fizesse alguma pergunta, mas eu não lhe sei dar essa resposta agora, mas amanhã eu vou perguntar ao departamento técnico, vou reunir com o departamento. Muito bom. Portanto, eu tinha que arranjar aqui algumas estratégias, e ainda agora tenho, eu estou nisto há pouco tempo, não é? Mas não se compara ao conhecimento que eu tenho agora do conhecimento que tinha nestes primeiros contactos que eu fiz com os clientes. Portanto, eu tinha que ter uma arma, e a minha arma era a empatia, não é? Criar de alguma forma empatia com o cliente e buscar ali alguma coisa que ele pudesse ganhar alguma confiança, não no conhecimento que eu tinha, mas pelo menos naquilo que eu lhe podia dar, que era acompanhamento, a garantia de que tinha resposta da minha parte, e basicamente foi um bocadinho por aí, pela empatia. E pronto, e tem sido um processo
Só que há vários fatores que influenciam depois a tua relação com o cliente. Como vocês sabem, eu sou apaixonado por vendas, dou muita formação na área comercial e tem aqui alguns temas que eu acho que são absolutamente críticos, em particular para as pessoas que estão a pensar: será que a carreira de comercial é para mim? Será que vai ser muito difícil? Quais vão ser as dificuldades que eu vou ter? E Ana, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui, porque eu acho que esta tua visão é absolutamente espetacular. Eu sinto um orgulho muito grande na Ana, porque a Ana é uma pessoa que olha para as dificuldades sob uma perspectiva positiva. É um desafio e ela encara isto com um sorriso na cara e vai atrás dele e é espetacular. Tu falaste em algumas coisas que me parecem muito importantes e tu disseste, e falaste de uma expressão, acabámos o primeiro bloco de perguntas, tu a dizeres, há vários fatores que influenciam a relação com o cliente. Podes-me falar sobre eles um bocadinho? Na tua opinião, quais são os fatores que vão influenciar a tua relação com o teu cliente? Como é que tu crias a tal empatia? Como é que tu crias o tal vínculo emocional com o teu cliente? Eu acho que, em primeiro lugar, tens que perceber quem é o teu cliente. Quem é o teu cliente? E o que é que tu podes esperar dele e até onde é que tu podes ir. O que é que queres dizer com quem é o teu cliente? Ou seja, nem todas as pessoas te recebem da mesma maneira ou te querem receber da mesma maneira. Okay. Ou seja, eu quero trabalhar contigo, mas eu não espero nada de ti para além de que me entregues bem as caixas e também não te dão abertura para ser... É aquilo, para ter aquela relação profissional, é isso que estás a dizer? Exatamente. Eu estou disposto a pagar um determinado preço para tu me entregares um determinado serviço ou produto, desde que tu cumpras com esta relação, está tudo bem. É isso? Ok. Se me entregares as caixas a tempo e com qualidade, a nossa parceria mantém-se e está tudo bem. Se houver aqui alguma falha, eu vou procurar outro. Existem pessoas assim e tens que perceber que não te adianta tentar mais do que isso. Tentar mais do que isso. Houve uma vez uma senhora que na área das compras que eu disse-lhe: então, posso-lhe fazer uma visita, tomamos um café, uma coisa rápida, não lhe tiro muito tempo, até para nos conhecermos melhor. E ela respondeu-me: Ana, não há nada para conhecer, nós já nos conhecemos. A Ana é daquela empresa, eu sou desta, sabemos quais são aqui os nossos limites, assumo que posso lhe dar mais algum feedback, que às vezes não lhe dou, mas não há mais nada aqui para nos conhecermos, não é? É isto, já sabemos o que esperamos uma da outra. Quando eu analisar este preço, depois digo. Obrigado, também. Obrigada. E de repente levas estou um aqui chapadão. disponível. Caneco. Pau. Já acabou de me pôr no sítio, já não foi? nos conhecemos. Acabou de me pôr no sítio, ok, boa, espetacular. E depois também tens aquelas pessoas que dizem sim, e recebem-te um café. E pronto, e tu aí percebes que podes ir mais um bocadinho. E podes conversar mais um bocadinho. Ou, desculpa não te ter recebido ontem, mas olha, tive o meu filho doente. Eu também tenho 2 filhos e vamos começar a ir por algum lado. Tu no fundo vais começando a conhecer o teu cliente um bocadinho mais a nível pessoal, digamos assim, não é? Vais conhecendo mais coisas extra trabalho, não é? Okay. E depois há aquela pessoa que num primeiro contacto, e isto acontece muito com mulheres, é muito engraçado. Com mulheres, mais com mulheres que homens? Sim, mais com mulheres que homens. Tomem nota disto, que isto é um tema muito importante. Mas isto é verdade, porque tu chegas a um homem, tu não tens muita dificuldade em como o vais cumprimentar. Não é? Chegas à beira de um senhor, eu quando vou visitar um cliente eu vou no bom, não é? Eu chego e vou com um ar de confiança, não é? E um homem não tens muita dificuldade. Certo. Como está? Bom dia, Ana Antunes. A mulher... Tu não sabes, olha, vou aqui dar um aperto de mão ou vou já de beijinho. Vou já da confiança. Quando tu no primeiro contacto dás um passo bem numa mulher e no segundo consegues lhe dar 2 beijinhos, aquilo vai correr bem. Boa, não é? Porque ela deu-te confiança para passar um beijinho. Fase. Ou no final da reunião já te dá um beijinho. Já me dá um beijinho. Ou já... Sim, claro, um beijinho. Então, um beijinho. Olha, obrigada. Não é? Portanto, isto parece um pormenor, mas é um por maior. É um por maior, porque tu notas logo se aquela relação vai ser boa ou não. Deu ali uma abertura para tu fazeres mais qualquer coisa.
E depois tu precisas desta abertura para o cliente te dar um feedback completo de como tu estás posicionado. Não é? Porque tu dizias-me no início, é importante que tu saibas o que esperar daquele cliente, qual é a percentagem que tu tens daquele cliente, quais são os fornecedores que lá estão e qual é a percentagem que aqueles fornecedores têm, naquela empresa. Numa reunião de final de ano, eu apanhei mais o final do ano 2023 e tu dizias-me, tu agora vais aos teus clientes e tens que fazer um balanço daquilo, qual é a tua posição, quanto é que tu tens, quanto é que os outros têm, e o teu objetivo é, do bolo dos 100%, tu queres chegar pelo menos aos 80% do packaging, não é? E tens que saber em que posição estás. E eu pensava, ninguém me diz isto. Ninguém me diz quais são os fornecedores que lá estão, quanto é que compram os outros fornecedores. Tu dizias-me assim, tens que saber quanto é que o teu cliente gasta por ano no packaging. Quanto é que ele gasta? Ninguém me diz isto. Ninguém me diz isto. Mas isso era o que tu pensavas? Sim, eu só pensava, mas ninguém me diz isto. Alguém me vai dizer quanto é que gasta no packaging e quanto é que me compra a mim e quanto é que compra ao outro. Ninguém me diz isto. Ninguém me diz o nome dos fornecedores. Não é? E depois percebi que, efetivamente, há clientes que não o dizem e que não querem partilhar isso. Há outros que não dizem o nome do fornecedor, mas dizem, olha, eu tenho este preço deste fornecedor. Ou... Aqueles com quem tu tens melhor relação e que confiam em ti, que tu criaste ali uma relação, conseguem-te dar um feedback completo. E são esses que tu consegues trabalhar melhor. Claro. Porque eles dizem-te, eu tenho este fornecedor, peço sempre orçamento a estes, e tu estás posicionado desta forma, tens este preço, mas há alguma maneira de eu conseguir, pois tu aí consegues ir de alguma forma, ou ir buscar mais cota, por exemplo, ou consegues gerir melhor a maneira como tu fazes o teu negócio se tiveres mais confiança com o cliente. E eu ainda não o consigo fazer com todos, como é lógico. Mas aos pouquinhos vou chegar lá. Mas há, para além disto, e esta é a parte que te dá a abertura para tu seres quem tu queres ser. Não é? Portanto, tu chegas, marcas a tua posição e mostras que, sem te rebaixares demasiado, porque também não podes ser pequenino, não é? Certo. Tens que ter uma posição, tens que estar confiante, e sem te rebaixares demasiado, conseguir chegar àquela pessoa. Mas ao mesmo tempo há um conjunto de fatores da empresa para a qual tu trabalhas que tem que entregar bem o produto àquela empresa, ao teu cliente, para a imagem que tu levas, que tu queres passar, fazer sentido. Corresponda, não é? Certo. Na realidade. O caminho tem que ser o mesmo e às vezes não é. Porque há atrasos, porque há dificuldades. Certo. Várias. E quando me dizem assim, tu não vendes só por preço. É verdade, tu não vendes só por preço. Tu consegues confiança nos clientes com outras coisas, mas o preço é muito importante quando tudo o resto não funciona a 100%. É o preço que conta. No final é sempre o preço que conta. A não ser que tu digas assim, eu tenho qualidade, eu tenho... Tudo aquilo que eu entrego ao cliente é um bolo completo de qualidade e eficácia, o preço não interessa para nada. Se algum destes pontos falhar, o preço é o principal. Isto é um ponto absolutamente crítico e, Ana, obrigado por falar sobre isto. É mesmo muito importante. A todos vocês que estão a ouvir, que são gestores de empresas, que são gestores de equipas, o que a Ana disse é absolutamente crítico. A nossa função enquanto equipa comercial, enquanto responsáveis comerciais e bons profissionais comercialmente, é exatamente fazer aquilo que tu disseste, e muito bem. Estabelecer a relação com o cliente, estabelecer o contacto com o cliente, criar a relação com o cliente, estabelecer uma coisa que tu falaste já 2 ou 3 vezes e que é absolutamente crítico, que é ganhar a confiança do cliente. Sim. Quando nós fazemos isto e a empresa acompanha isto ao nível do serviço, da qualidade do produto, da entrega, isto é, aquilo que nós prometemos ao cliente que vamos entregar é de facto cumprido a 100%, então o preço não é importante. O cliente diz, ela prometeu-me tudo aquilo que disse que sim. Agora, a partir do momento em que nós começamos a falhar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, dissemos que entregamos e não entregamos, afinal o produto não é da qualidade que nós estávamos à espera, ou que o cliente estava à espera, ou que nós vendemos,
como qualidade percepcionada ao cliente. Então o preço começa a ser muito crítico, não é? E é aqui que eu acho que as empresas, em algumas vezes, se não na maioria das vezes, falham. Que é, nós queremos que os nossos vendedores vendam uma coisa que depois sabemos que não é execuível, que não vai funcionar assim, que nós não conseguimos cumprir. Nós dizemos aos vendedores, apresentam um orçamento, nós respondemos aos orçamentos em 48 horas e depois demoramos 2 semanas a enviar o orçamento. Nós entregamos no dia 15, depois não entregamos no dia 15, entregamos no dia 17, mas nem sequer informamos o cliente. Isto é, nós enquanto profissionais, na área da gestão, não só da gestão da equipa como na gestão das empresas, temos que perceber que se nós queremos que as nossas marcas sejam valorizadas, se nós queremos que o nosso produto seja valorizado, nós temos que entregar aquilo que prometemos que entregamos. Caso contrário, o preço passa a ser crítico. Ana, Exatamente. espetacular, obrigado. Pois, muito obrigado. Chegas a um ponto em que é a única coisa que... E quando te dizem assim, oh Ana, olha, nós até nos damos bem e eu gosto muito de si, não é nada pessoal. Mas caramba, assim não dá. Pois, assim não esse dá. é o limite, não é? Olha, tenho aqui este preço, eu vou fazer a encomenda ali. Quando te dizem, eu gosto muito de si, mas já foste. Assim não dá, a culpa não é tua, é minha. Exato. É naquelas relações que a culpa não é tua, é minha. Exato. Isso é desastroso porque tu estás ali a fazer um trabalho de rega, não é? E depois vem um sol abrasador. Ou alguém que põe uma pata em cima do trabalho que tu fizeste. Certo. Ok, está bem, espetacular, obrigado. Vamos voltar ao teu percurso inicial, não é? Fizeste um percurso inicial, vamos dizer assim, em part-time, não é? Nesta área comercial, sim, onde percebeste essencialmente as dificuldades e tal. E o que é que te fez decidir? É isto que eu quero fazer. Porque este é um tema muito importante para as pessoas que têm esta dificuldade. Para as pessoas que até dizem, desde a imobiliária a qualquer outro setor, que dizem assim, vou fazer um testezinho, não é? Fazem um testezinho. Sim. Em primeiro lugar... E depois, sim, o que é que te fez saltar? Em primeiro lugar... Porque tu deixaste informagem, não é? Portanto, o que é que te fez saltar? Em primeiro lugar, eu tinha uma vida difícil de trabalhos por turnos e fins de semana e trabalhava no Natal e na Páscoa. Portanto, eu tinha essa vida de trabalho por turnos complicada. Que até eu ter filhos, isso não era um problema para mim. Eu ia gerindo bem isso, não é? Depois de ter filhos, a minha maneira de ver as coisas mudou um bocadinho. Lá está, porque a enfermagem não me dava, tirava-me mais do que aquilo que me dava, então o trabalhar por turnos já não compensava. Portanto, em primeiro lugar, eu vi, na oportunidade que tu me deste, eu vi uma luz para ter mais qualidade de vida, não é? Portanto, para gerir, ter os fins de semana livres, não trabalhar à noite, nem no Natal, nem nas festas, e ainda assim, ou melhor, ter mais qualidade de vida. Portanto, o horário, a gestão do meu horário familiar e pessoal. E depois quando comecei a trabalhar, foi eu perceber que se eu me esforçasse, se eu me organizasse e se eu me dispusesse, eu conseguia aumentar as vendas, e se eu consigo aumentar as vendas vou ganhar mais dinheiro. E portanto, é um caminho, é cenoura à frente do nariz que na área da enfermagem, neste caso na área da função pública, não tens. Que é, se tu és melhor, vais ganhar mais, se te esforçares. Vais ganhar mais dinheiro, vais ter mais qualidade de vida, vais ser melhor. E mesmo para o teu ego, não é? Se tu aumentas as vendas, já está bem, cara. Quando eu percebi que aumentei as vendas em alguns clientes, eu já estava toda pomposa, não é? Consegui aqui alguma coisa. E ao longo do caminho eu tenho visto que há muita coisa que influencia, como é lógico, mas se eu me esforçar e se eu me organizar e se tiver um foco, eu vou ter um crescimento. E esse crescimento traz-te entusiasmo e traz-te vontade de ser melhor. E portanto, eu tenho saudades de ser enfermeira, como é lógico, mas não tenho saudades da maneira como está o sistema e da maneira que eu era enfermeira. Mas eu agora tenho um dia-a-dia de muito entusiasmo. Eu quero sempre mais, não é? Eu quero ser melhor, eu quero vender mais, eu quero fazer as minhas vendas de forma melhor. Uma das dificuldades que eu tive no início, eu ouço muitos podcasts, então fazia viagens para clientes e queria ouvir um podcast sobre vendas. Não havia nada, eu não conseguia ouvir nada que me falasse sobre vendas. O que é que tu deves fazer, sem fazer logo inicialmente uma formação, um curso,
alguma coisa que eu pudesse ouvir sobre vendas. Ou então tinha que estar sempre ao telefone contigo a conversar, sempre que eu conversava contigo aprendia mais uma coisita, não é? Mas então tinha que estar sempre ao telefone contigo. E eu queria, imagina, as conversas, as coisas que tu me dizias, eu queria ouvir também durante as minhas viagens, por exemplo, para aprender qualquer coisa. Pois acho que é um bocadinho isso, é tu teres a capacidade de absorver aquilo que vais aprendendo. E eu já aprendi muita coisa, eu no outro dia disse lá no escritório, eu quando era enfermeira dormia menos, mas dormia melhor. Ou seja, eu agora estou mais preocupada no meu dia-a-dia. Eu na enfermagem já estava, eu picava ao ponto. Já era banal para ti aquilo. Se aparecesse uma emergência, eu lidava com aquela emergência, lavava as aparecesse... mãos e vinha-me embora. Se não aparecesse, eu tinha um dia tranquilo. Aqui não, aqui eu estou sempre estressada, estou sempre nervosa, estou sempre a pensar como o chocolate e vou ver de quem é aquela caixa e o que é que eu posso fazer com aquela caixa, não é? E vou pesquisar aquela pessoa no LinkedIn e vou seguir e vou contactar e não me respondeu e agora vou contactar outra vez e estou sempre à procura de mais, não é? Portanto, é mais estressante, é mais entusiasmante. Portanto, nas vendas tem sempre mais pressão, não é? Quer tu queiras, quer não, muita pressão. tem mais pressão. Mas isso lá está, isso. Tu tens duas formas de lidar com a pressão. A forma como tu lidas, que é a pressão entusiasma-te, no sentido em que queres mais e queres fazer e queres conhecer e queres saber e até ficas entusiasmado por ver, neste caso nós estamos no packaging, ou tu estás no packaging, eu não, estou na área das renováveis, mas para mim é exatamente igual, tipo, passo por uma carrinha e vejo o nome de uma empresa que eu não conheço, vou logo pesquisar quem é a empresa e se calhar contactar e pôr na minha lista de tarefas para contactar aquela empresa e mandar uma apresentação da Solis e pronto. Eu acho isso espetacular. Fala-me sobre... E permita-me pôr as coisas desta forma, fala-me sobre a importância. Há dois temas que eu acho muito importantes quando o comercial entra. Primeiro, gestão de tempo, isto é. Isso é muito importante. Que ele tenha... E a falta de noção do tempo que nós temos certo, é uma que ele coisa tenha incrível. esta capacidade, ou esta formação, ou esta metodologia de se organizar e gerir o seu próprio tempo. Isto é a primeira coisa que te queria perguntar, que tu me possas falar um bocadinho sobre isto, da gestão do tempo. E a segunda parte tu falaste um bocadinho sobre isso, na verdade eu dei-te algumas formações pós-laborais, não é? Em casa, no jantar e não sei o quê, mas fala-me um bocadinho também sobre a importância dessas formações iniciais, de conheceres o produto que vais vender, conheceres os stakeholders internos, portanto as pessoas com quem tens de te conectar, conheceres um bocadinho o teu mercado e os teus clientes. Fala-me um bocadinho, se quiseres separadamente, sobre estes dois temas que eu considero muito importantes. Eu acho que a formação é muito importante e acho que nos traz, se nós soubermos ir beber àquela formação, traz-nos sempre muita coisa. Mas a gestão do tempo é uma coisa que me tem impactado de uma forma ridícula, porque as minhas amigas brincam muito comigo, porque eu na enfermagem não precisava de nada disto, eu não precisava do Excel, eu não precisava, ou melhor, precisei nas minhas formações, e eu fiz também uma pós-graduação de gestão de unidades de saúde, portanto eu tenho formação em gestão de unidades de saúde e gestão de recursos humanos, portanto eu tenho noções de gestão e de organização, mas no meu dia-a-dia, no meu trabalho diário, eu não precisava de... Como as minhas amigas brincam comigo agora, então já puseste a tua red flag. Eu não precisava de red flags, eu não precisava deste tipo de... Muito bom. de gestão. E então, é isso e os estrangeirismos que se usa também, as minhas amigas também gozam muito comigo por causa disto, que é as red flags e os stakeholders, percebes? Os estrangeirismos que se vai utilizando também brincam comigo sobre isso. Mas basicamente eu acho que a gestão do horário é muito importante, porque tu começas a trabalhar, tens uma série, e eu comecei com pouquinhos clientes no início e depois a minha lista de clientes foi aumentando, portanto esta dificuldade foi batendo. A primeira dificuldade é como é que geres tantos clientes, não é? Como é que geres tantos clientes? Como é que é possível tu contactares tantos clientes, não é? E eu só comecei a fazê-lo, basicamente eu ligava ao computador e via os e-mails, respondia aos e-mails, fazia os meus pedidos de orçamento e depois mandava e-mails para os clientes ou ligava para ver se eles me recebiam para eu ir lá falar com eles. Mas também não vais aos clientes todas as semanas, não é?
a primeira vez que tu me perguntaste o que é que eu fazia nas minhas 40 horas semanais, e eu disse-te objetivos em vez de dizer tarefas, aquilo foi um estalo. Foi um estalo. Para além de que o Outlook é um mundo, não é? O Outlook é um mundo que pode trazer uma noite mais tranquila. Quando eu percebi que podia organizar a minha vida de forma a que o Outlook, o computador, me dissesse aquilo que eu tenho que fazer e o que é que eu vou fazer amanhã, isso foi uma lufada de ar fresco. Foi tu perceberes que tu tens que saber aquilo que queres fazer e tens que estar organizado para aquilo que queres fazer. E tens que saber quando é que tu queres contactar aquele cliente, quando é que tu queres falar com ele e sobre o que é que tu queres falar com ele. E isso pode estar... Eu amanhã já não me lembro... Eu penso nisto agora. Se eu não apontar ou se eu não tiver aquela tarefa, eu amanhã já não me lembro o que é que eu pensei ontem, não é? E, portanto, esta desorganização não te leva a lado nenhum. Tu andas ali numa bola, não é? Andas ali... Não consegues fazer nada, no fundo. Porque vais contactando os clientes... Vais reagindo em vez de agir, vais não é? reagindo em vais vez de agir. Vais sendo reativo em vez de ser certo. proativo. E depois vais... Imagina, a Inês tinha-me dito, olha, eu organizo o meu e-mail desta forma e eu, no fundo, acompanhei a organização da Inês. Depois tu foste-me fazendo as tais formações. Olha, só podes ver o teu e-mail 2 vezes por dia. O quê? Como? Como é que eu só posso ver o meu e-mail 2 vezes por dia, não é? E para te ser sincera, eu ainda não consegui atingir esse patamar. Eu acho que é tipo um patamar de guru. Que é... Eu recebo e-mails que eu tenho que resolver logo. Não é? Como é que eu só vou ler 2 vezes por dia? Mas há uma coisa... Por isso é que eu digo, eu acho que é um patamar de guru. Mas há uma coisa que eu acho que é incrível, que é eu ter a minha lista, eu ter o meu e-mail, a minha caixa de entrada limpa. O inbox zero. Não é? Ter a minha caixa de entrada limpa é um ponto de partida para a minha organização. Ou seja, eu vejo um e-mail, resolvo ou faço dele uma tarefa. Isto é um ponto essencial para a minha organização. Com isto tudo, eu quero dizer que é preciso alguém nos explicar como é que nós organizamos o nosso tempo. Isto para quem vem, no meu caso, completamente de fora. Que vem de uma área que não é esta de trabalho de escritório e de organização, de gestão de clientes. Gerir clientes implica uma minuciosa organização. Tudo tem que estar planeado e organizado. E eu perceber que tenho um bloco de 20 minutos ou 30 minutos para organizar a minha semana seguinte, pronto, eu ainda não consigo fazer tudo de forma rigorosa, mas ajudou-me a não me esquecer de acompanhar todos os meus clientes. E a estar mais focada, se calhar. Estar mais focada e a perceber quais são os clientes que eu quero perder mais tempo. Eu sei que há clientes... Investir mais tempo. Lá está, perder mais tempo. Tu perdes muito tempo. E eu cheguei à conclusão que eu perdia muito tempo a fazer... coisas que não me traziam resultados. Coisas que não me traziam resultados, okay. Sim. Ainda o faço, como é lógico, mas já estou noutro caminho. Mas pronto, mas sabes que há clientes em que tens que investir mais tempo e esse tempo tem que estar explanado no teu horário, porque senão tu acordas e vais para o escritório e agora por onde é que eu vou começar? Não, o que é que eu vou fazer agora? E hoje vou visitar um cliente, amanhã vou visitar outro e o outro diz, mas eu só posso neste dia. Sim, então eu vou. E chegas à conclusão que todos os dias da tua semana foste visitar clientes em diferentes áreas do país e gastar combustível e perder o teu tempo, porque perdes tempo em viagem, perdes tempo... Não és eficiente. E não és eficiente. Portanto, a organização, gestão de tempo, essa formação é
Eu lembro quando abre-olhos. nós fizemos isso bem 2 ou 3 vezes, não foi? Acho que fizemos Sim. isso uma altura em casa, à noite, com os miúdos, estavam todos na cobaiada e nós a falar sobre isto. Fizemos aqui um sábado de manhã onde eu te pedi para tu escreveres ali no whiteboard as tuas tarefas. O que é que tu achas que um vendedor faz, não é? O que é que tu fazes? Primeiro, quais são as tarefas de um vendedor? Sim, quais não é? são as tarefas do E depois vendedor? foi muito giro que lembro-me disto, depois, que é outro tema muito importante, e daí a necessidade de uma formação inicial, de um onboarding correto, bem feito por parte da organização inicialmente, que é quando tu identificas as tarefas que tens que fazer, qual é o valor que elas te vão trazer, quais são as tarefas que são realmente importantes, quais são as tarefas que realmente vão agregar valor ao teu trabalho e que te vão permitir crescer. E a partir daí, eu comecei a fazer perguntas, tipo, se fazes isto, quando é que fazes aquilo? Sim. E se fazes aquilo, porque é que não fazes aquilo outro? Certo. E porque é que tu tens necessidade de fazer isto? E lembra-me que depois fizeste a separação, começámos a pôr horários naquilo, não é? Sim. Sim, Não, quantas horas? O primeiro ponto impactante foi eu perceber que no quadro eu escrevia objetivos e não tarefas. Certo. Não é? Ou seja, eu sabia que fazia coisas para atingir aquele objetivo e depois tu disseste, mas isso não são tarefas, são objetivos. Certo. E depois Sim, tipo, eu achava que sabia a diferença entre tarefas e objetivos, mas se calhar não. Pronto, isso foi o primeiro ponto e depois, quanto tempo é que tu perdes? Como é que tu vais organizar as 40 semanas, Sim, as 40 horas que tens por semana, não é? Sim. E Em isso cada é muito, tarefa, isso dares é um muito, tempo muito para aquela crítico. tarefa. Sem noção completamente. Sem noção de quanto tempo gastas em cada tarefa. Quanto tempo gastas a fazer isto? Quanto tempo usas para fazer isto? Quanto tempo demoras a gerir o teu e-mail? A gerir o teu e-mail, a fazer orçamentos, em viagens, quantas horas é que queres reunir com clientes, não é? Qual é a porcentagem do teu tempo por semana que queres estar com clientes? Há muitas coisas, há muitas tarefas. E isto é... No meio disso tudo, procuras potenciais clientes, o que é que fazes? O que como é que fazes para... Como é que cresces, não é? Certo, há as duas formas de crescimento. Crescimento orgânico com os teus clientes e depois a potencial aquisição de novos clientes. Isto faz-me pensar um bocadinho, e que a minha mente está completamente a mil, com tantas perguntas que te quero fazer. Mas isto traz-me para mais uma coisa que eu acho que é muito importante que todos nós nos lembremos, que é quando entramos neste processo comercial, quando entramos na atividade comercial, quando começamos a fazer, e mesmo para aqueles de vocês que já estão no departamento comercial, é absolutamente crítico que a gente saiba o que é que vai fazer, que a gente saiba o que é que anda a fazer. E ainda hoje, infelizmente, há muitas pessoas que não têm uma organização do seu dia-a-dia, não sabem o que é que vão fazer. Hoje é sábado, segunda-feira, o que é que eu vou fazer segunda-feira de manhã? Às 9 da manhã, deixo os meus miúdos na escola, faço o quê? Ligo àquele cliente, ligo a outro cliente, faço o follow-up da proposta, quero fazer uma organização da minha semana, quero preparar as minhas viagens, quero preparar as minhas reuniões. Há uma panóplia gigante de tarefas que um vendedor profissional deve fazer e tem que fazer para atingir os seus objetivos e poder ser um melhor profissional e poder crescer. E a maior parte das pessoas, infelizmente, não está organizada a este nível e é por isso que não cresce, é por isso que não sai, desculpem a expressão, da cepa torta, não é? Andamos naquele ramo-ramo, que tu há bocado utilizaste a expressão, que é, andamos num loop constante de reações, o cliente manda um e-mail, a gente faz, o cliente não sei o que a gente faz, o cliente liga, a gente responde, o cliente não sei o que. E-mails recebes todo o dia. Certo. Portanto, consegues estar sempre entretido com os e-mails. E isso faz com que nós, enquanto profissionais e comerciais profissionais, não consigamos estar organizados a um nível de crescermos até onde queremos crescer, de sermos o profissional que queremos ser. Isso é um tema que eu acho muito espetacular. Obrigado por isso, Ana. Eu tenho muito orgulho no trabalho que ela tem vindo a fazer. Acho que foi um passo, foi um passo difícil, uma decisão difícil de tomar. Sempre confiei muito no que ela era capaz de fazer e mais do que eu confiar ou do que as outras pessoas confiarem em nós, é muito importante que nós confiemos naquilo que somos capazes de fazer, não é? Falamos muitas vezes sobre o que é que o vendedor deve ter, o que é que o vendedor não deve ter, que características deve uma pessoa ter para ir para o departamento comercial, o que é intrínseco, olha, o que é que sabes se que eu no outro trabalha. dia estava a ler um livro com os meus filhos, que é um livro da árvore. Então, basicamente, é uma árvore muito antiga que vai recebendo os amiguinhos da floresta e vão tendo conversas. E há um esquilo que diz, mas eu quero-te só para mim, tira tudo daqui. Pronto. Eu estava a ler aquela história e estava a pensar que o comercial, imagina, uma árvore muito grande, o comercial é o tronco. E depois tens a empresa, que são as raízes todas que vão aqui beber a esta terra, não é? E as raízes alimentam aquele tronco. Tu és o tronco
O comercial é aquele tronco que leva, que depois tem uns raminhos e vem um esquilo e pousa e tu abanas, é umas folhas que caem. E depois vem um elefante e coça as costas no tronco, um elefante grande, e abana mais ainda e há mais folhas que caem. E depois há folhinhas que vão nascendo, portanto as folhinhas eu acho que são os nossos clientes. E tu vais levando abanões, vem um pássaro e pousa e cai mais uma folhinha, e depois nasce mais uma folhinha. Portanto, tu vais levando uns abanões, vão caindo folhinhas e vão nascendo outras folhinhas, e há aquelas que vão resistindo. E é o tronco que vai alimentando estas folhinhas, mas é a empresa, são as raízes que vão alimentando o tronco. E tudo isto está interligado, e eu acho que é um bocado isso, é tu perceberes que eu acho que também nem sempre percebo, até agora tenho vindo a perceber melhor, mas foi uma das minhas dificuldades, foi eu perceber que há clientes que não são para nós e que pronto, não consigo, naquele cliente eu não estou a conseguir entrar e... Entrar ou segurar? Ou segurar, ou aguentar, digamos assim, de alguma forma, e nem sempre depende só de mim, mas isso deixava-me muito frustrada, não consegui chegar lá, ou pá, o cliente não me recebe, ou olha, tivemos um problema com uma entrega e eu agora não tenho argumentos para o cliente, olha, ele diz que vai encomendar outra pessoa, não tenho... E isso acaba por... Pelo caminho pensava, eu não sou para isto, eu não sei andar nisto, e pelo caminho fui percebendo que eu sou o tronco que tenho que segurar naqueles raminhos e naquelas folhinhas, há uns que vão caindo, há outros que vão nascendo, e depois percebi também que ir à procura de novos clientes me trazia entusiasmo também. E depois vais procurar novos clientes e percebes que os clientes não te respondem aos e-mails. Eu ligo, sim, eu depois respondo e tal, sim, eu pronto, entretanto vou-lhe responder, nunca mais. E tens que arranjar outras técnicas e andas naquilo e percebes que afinal aquela pessoa não quer nada contigo. E depois há aquela que quer. E tu vais lá e vais entusiasmada e eu consigo, então eu vou conseguir, vou-lhe dar uma amostra, tenho este preço, mas que preço é que tem? E até consegui. E aquilo dá-te logo um boost para aquela semana, incrível, não é? Para aquele mês, é incrível. Pronto, eu acho que também é importante ter esta noção, ter a noção de que nós somos um tronco, que há umas folhinhas que vão caindo porque veio um elefante e deu-te encontrando e veio coçar as costas no teu tronco, que foi, por exemplo, uma falha numa entrega, e depois veio um pássaro e pousa e aquele cliente caiu porque tu entregaste as caixas todas mal coladas e olha, afinal não me trouxe nada novo e aquela folha caiu e depois há uma que vem e nasce outra vez e tu tens mais uma folhinha ali. Eu acho que isto é um processo. Essa analogia é espetacular e obrigado por fazer essa analogia, porque vamos tocar num ponto que para mim, nós falamos em muita coisa, não é? Gestão de tempo, formação, os stakeholders ou os decisores. Normalmente é a tradução que eu faço para stakeholders, são os decisores que nós temos a nosso redor e que nos vão ajudar a conseguir aquilo que nós necessitamos no departamento comercial. Falamos da questão da empatia, da questão da confiança, todos estes temas que nós temos vindo a abordar neste podcast. Mas tu, com esta analogia, tocaste numa coisa que eu acho que é provavelmente o que é mais importante para que tu sejas um vendedor, um comercial profissional a fazer uma maratona e não uma corrida. Que tem a ver com a gestão da frustração, a gestão das tuas próprias expectativas. E, portanto, fala-me um bocadinho sobre a importância que tu vês na resiliência, de nós sermos pessoas que estão preparadas para ouvir não constantemente, para perceberes que, como tu dizes, este cliente não é para mim, este negócio não é para mim, esta abordagem não funciona. Tive vários exemplos, porque eu peguei em clientes que passaram, e a diferença do comercial nota-se muito, tem muito impacto na venda e na percepção do cliente sobre aquela empresa. Portanto, os teus clientes, que eram teus, estavam habituados a ti.
ao Tiago Antunes, não é? Que chega com este sorriso, olá e tal, e ganha a sala. Portanto, tu tens essa facilidade de entrar num sítio e ganhares aquela sala. E depois tens a Inês, que tinha muita competência, mas tem uma personalidade completamente diferente. E depois passamos para ti, que és igual a mim. Exato. E imagina, saem de receber o Tiago e de encher a sala, para a Inês, que fala 10 decibéis abaixo e tem uma presença completamente diferente. Não é melhor nem pior. É diferente. É diferente. A percepção que as pessoas têm muda completamente. E depois chego eu, que quero tentar recuperar aquela percepção, não é? Também sou um bocadinho assim, se calhar não tanto porque não estou tão à vontade. Ainda. Mas também sou um bocadinho assim. E perceber que havia clientes que já não estavam para aquilo, que já tinham seguido outro caminho. Eu perceber que aquele cliente já não queria o meu caminho, não era o meu, era o daquela empresa. Demorou muito tempo a perceber isso. E depois eu perceber que eu fui tendo exemplos ao longo deste caminho, que é, eu fiquei sempre muito frustrada, ainda agora fico triste quando não consigo atingir aquilo que me tinha proposto com aquele cliente, por fatores que não dependem só de mim. Mas ao longo do caminho percebi que, imagina, o ano passado, eu vou contactando clientes. Isto é um exemplo muito prático. Eu vou contactando clientes, não é? O ano passado fui a uma empresa com muito potencial, e a pessoa que me recebeu e que eu contactei no LinkedIn foi incrível. E recebeu-me super bem, mostrou-me a empresa, até era uma empresa de dispositivos médicos, e até foi engraçado porque ele mostrou-me a empresa e disse-me: somos nós que vendemos estes obturadores. Mas isto é o Rolls Royce é o obturador que todos os enfermeiros têm escondido, porque acaba o stock, e criamos ali logo uma relação, e foi incrível. E ele disse: mas isto foi incrível e tal, mas olha, eu neste momento estou muito bem com o meu fornecedor. eu tive uma manhã inteira com o homem a conhecer a empresa toda, e no fim ele diz-me: mas neste momento nós estamos muito bem com os nossos fornecedores, mas fica ao contacto, se quiser levar umas amostras e dar-nos preço, mas neste momento estamos bem. Pá! Pá! Que grande chapadão! Saí de lá, só me preciso chorar. Eu pensei: mas isto até correu muito bem, porque ele foi super simpático, ou seja, em momento algum ele me deixou desconfortável, ou me deu a entender que aquilo não tinha futuro. Claro. Passou-se um ano, e o que é que eu faço? Pensei: olha, vou lá outra vez. Liguei, mostrei os preços outra vez, fiz revisão de preço e tal. Pensei: olha, quanto muito leva o estalo. Mas ele é simpático, era um estalo fácil, não é? Um estalo bom. Sim, não era aquele de me deixar envergonhada. Já me aconteceu de ficar envergonhada nos clientes. E já vendemos caixas lá. Agora vendemos caixas lá. Portanto, ele acabou por me dar ali uma oportunidade. Não sei se... Porque depois pelo caminho tu apanhas... Pode ter acontecido alguma coisa no outro fornecedor. Pode o outro fornecedor ter aumentado o preço, ou de alguma forma ter falhado com ele, com a expectativa dele. E eu ter entrado naquele momento, eu tive ali uma oportunidade. E eu percebi, eu fiz isto com este porque o estalo foi um estalo fácil. Fácil no sentido em que eu saí de lá triste porque não vendi, mas não saí de lá humilhada de maneira nenhuma, nem envergonhada. Portanto, eu fiz o meu papel, não correu bem. Ele está ali, mas deixou uma porta aberta. E eu percebi que com outros clientes eu não tinha ido segunda vez porque este primeiro contacto não tinha sido assim. Igual, não tinha sido caloroso, percebes? Então eu pensei: pronto, este já me fechou a porta. A partir daí o meu pensamento mudou. Agora eu vou lá a segunda vez, mesmo que o primeiro contacto não seja mau. E no primeiro ano eu não fazia isto. Percebes? E eu percebi que tudo depende de vários fatores, não é? Tudo depende daquilo que está, do animal que vem dar-te esse balanço, estás a perceber? Pode ser um esquilo, pode ser um elefante, pode ser
uma ave rara, mas tudo depende do abanão que tu levas e tudo depende de todos os fatores que envolvem o teu cliente, que te envolvem a ti, que envolve a tua empresa. Agora está a acontecer uma coisa muito engraçada, que é aumentaram os preços. Estamos aqui em todo lado, não é? Agora em com a todo guerra, lado. com a guerra e com o Estreito de Hormuz e essas coisas todas, Certo. temos um problema Há uma na economia conjuntura mundial. de crescimento de preço. Há empresas, e eu também não sabia não me apercebia disto, e isto é uma dificuldade, que há empresas que aumentam 6, 7%, há empresas que aumentam 12%, há empresas que não aumentam. Não é? E conseguem, de alguma forma, pela estrutura da sua empresa, absorver mais um bocadinho o impacto da conjectura e dos preços durante mais alguns meses. E o que é que acontece? Acontece que tu podes ter aqui isto nas empresas que trabalham com vários fornecedores, podes ter aqui empresas a não aumentar e tu aumentares e o teu cliente pergunta-te, mas olha, aquele fornecedor não está a aumentar, então eu vou pegar nas tuas caixas e vou dar àquele fornecedor para ele me dar preço das tuas caixas, claro, porque ele não está a aumentar. Isto é um fator que de forma nenhuma depende só de mim, e que eu tenho que saber geri-lo. Não é? Quais são os argumentos que tu tens? Tem que ser naquilo que tu prestas, de alguma forma. Tem que ser no teu serviço. Tem que ser no teu serviço, naquilo que tu entregas, sim, naquilo que tu acompanhas. Na relação que tens com o teu cliente. Certo, mas isto é um fator que tu não consegues trabalhar, digamos assim. A forma como os outros fornecedores, os players do mercado, os players do mercado agem, também influencia o teu trabalho. Isto é assim, sabes que há bocado falávamos sobre isso, não é? Quais são... Quer dizer, qual é o objetivo de um vendedor? É tentar pôr numa equação de decisão o preço o mais longe possível de ser um fator de decisão. Claro que o preço está sempre lá, quer a gente queira, quer não, não é? E depois tu tens que perceber, há fatores, como tu estás a dizer muito bem, que tu não controlas. Tu não controlas a tua concorrência, tu não controlas a tua própria empresa, muitas vezes não consegues controlar os processos da tua empresa, se estamos com um problema na produção, se estamos com um problema... O preço é sempre a variável mais volátil. Claro que é, claro porque que sim. é aquela que... Claro que sim. Que mais valoriza no caso de outra falhar. Claro, a nossa função é sempre qual é o patamar de eficiência, de eficácia, de relação com o cliente, de aproximação do cliente, de serviço profissional comercial com o cliente, qual é o follow-up que a gente faz, qual é a proximidade que a gente tem com o cliente. É este trabalho que tu tens que desenvolver para que o preço não seja tão importante. Claro que ele é sempre importante. O que é que eu te quero dizer com isto? O cliente, e esta é a minha percepção e é que a vida profissional me tem ensinado, o cliente tem sempre na cabeça dele quanto é que está disposto a pagar mais para trabalhar com a Ana. E esta é que é a nossa função. A nossa função é elevar este coeficiente. Quanto é que o cliente está disposto a pagar mais por trabalhar com a Ana ou com o Tiago? Para trabalhar mais com esta empresa ou com aquela empresa, não é? Para trabalhar mais com fornecedores ou com Solis, ou o que é que seja, não é? E este fator, esta majoração, vamos dizer assim, que o cliente está disposto a dar, é o pacote que tu, enquanto profissional comercial, trazes. Certo, sim. Acompanhamento, proximidade, empatia, confiança, relação, tudo isto... Tens que tirar... Acho que o caminho é esse, é tirar a volatilidade do preço. E é importante também que as organizações percebam isto, que é, não vale tudo. Isto é, há um limite. Há um limite para tu pagares por um determinado preço. Certo. O que é que eu te quero dizer com isto? O cliente diz assim, pá, pronto, se for 3 ou 4%, até não me importa comprar mais cara, Ana, porque ela está cá, porque quando há um problema eles resolvem, porque eles entregam a horas, porque estás a ver o que eu quero dizer? Agora, claro está, quando trabalhas numa organização, e é por isso que é importante para as organizações, para os gestores de equipas, para os gestores de empresas, quando tu trabalhas com uma organização que não entrega o que promete, que não cumpre o que diz, que não faz o que supostamente tem que fazer, o cliente diz, porque é que eu vou pagar mais? A Ana, ela é espetacular, eu gosto muito da Ana, ela é top, gosto muito de Tiago, ele é top, pá, mas não faz sentido eu estar a pagar mais, porque para mim, no teu caso, é uma caixa, no meu caso é um inversor ou uma bateria, é aquilo. Certo. E há 50 caixas, há 50 impressores. E, portanto, se nós não cumprimos com aquilo que dizemos que vamos fazer, que dizemos que vamos entregar, que dizemos que somos capazes de fazer,
O cliente diz, eu não estou disposto a pagar rigorosamente nada a mais, à Ana ou ao Tiago, não é? Porque não vale a pena. Sim. E é aqui, nós, enquanto comerciais, temos um papel importante em majorar aquilo que nós podemos com o nosso trabalho, com a nossa organização, com a nossa metodologia, com a nossa proximidade, confiança, Este é o nosso trabalho. Tudo o resto nós não controlamos. Certo. E é aqui que as organizações têm um papel muito importante, que as empresas têm um papel muito importante, que os gestores das empresas e os gestores das equipas têm um papel muito importante, que é, se eu quero que a minha equipa comercial seja capaz de vender o meu produto e valorizar o meu produto para que a minha margem seja mais rentável, para que eu, enquanto fabricante, tenha a possibilidade de ganhar mais dinheiro, de dar mais dinheiro a ganhar nas minhas equipas, de premiar melhor os meus colaboradores, eu tenho que ser capaz de ajudar a equipa comercial a majorar o preço que eu quero vender. E isso está neste momento, e comparado com há 3 anos atrás, isso é cada vez mais importante, porque estamos numa época em que os preços aumentam muito, e cada um batalha por si, e tens mesmo que fazer a diferença de alguma maneira. E não pode ser no preço, porque a matéria-prima também está... Não é igual para toda a gente, não é? Como se costuma dizer tens que na fazer brincadeira, a diferença não é? de alguma maneira. É muito interessante este tópico, que tem a ver com qual é o valor, enfim, no fundo é um bocado isto, não é? Qual é o valor que o cliente tem como percepcionado da tua empresa, da tua marca, vamos dizer assim. E lembrem-se que a marca de uma empresa não é o nome da empresa. Desengane-se quem achar que a marca da minha empresa é o valor da minha empresa. Desculpa, que o valor da minha empresa é a marca, não é? Não é. O valor da nossa empresa, o valor percepcionado pelo nosso cliente sobre a nossa empresa é o comercial que tem à porta dele, é o operador da logística que vai lá com o caminhão, se ele é um gajo simpático, se é um gajo prestável, se está lá a hora que diz que está, se nós entregamos quando temos que entregar, se o produto corresponde à qualidade que nós prometemos. É uma panóplia tão grande de coisas que a marca da minha empresa, o valor que a minha empresa tem para um determinado cliente, é uma soma muito grande em que o comercial é o primeiro ponto de interseção nesta comunicação com o cliente. E aquilo que tu dizes é absolutamente crítico, que tem a ver com a nossa capacidade enquanto organização, começando logo por nós comerciais, que somos a primeira face da empresa, de agregar valor ao cliente, de passar este valor ao cliente. E por isso, num mercado muito volátil, como é o das renováveis, como é o do packaging, em que os preços constantes são constantes, e agora há uma regulação e os preços estão mais baratos, amanhã já não há uma regulação e já são mais caros, e agora mudou os chips, e os chips existem, agora não existem, no teu caso é porque a cola, agora é porque o papel, agora é porque não sei o quê. Neste tipo de mercado tão volátil, tão difícil, temos a capacidade de agregar valor, não só nós comerciais, e aqui é preciso meter a mão na nossa consciência, se nós estamos a conseguir agregar valor ao cliente, se estamos a conseguir entregar valor ao nosso cliente, mas a empresa como um todo tem que entender isto de uma forma muito, muito clara. E se vocês, gestores empresariais, não têm isto como claro, que é, se estão a dar as condições à vossa equipa comercial para agregar valor junto dos vossos clientes, para valorizar as vossas marcas, as vossas empresas junto dos vossos clientes, se calhar têm que começar a pensar nisso. Ana. Perdendo argumentos. É muito difícil. É impossível. difícil, Eu diria certo. que é impossível. Vou terminar. Vamos terminar o podcast 2 com um tema que eu também acho que é muito importante. Todos os temas, como nós já vimos, são muito importantes e são críticos, uns mais que outros, uns numa direção, outros na outra. Mas eu queria continuar a falar sobre o tema que eu acho que é mesmo muito importante, que ainda agora falamos um bocadinho sobre isto, tem a ver com frustração. Como é que tu te motivas? Como é que tu te automotivas? Como é que tu hoje tiveste um grande chapadão e dizes, amanhã é um novo dia? Eu acho que tenho aprendido ao longo... No início não conseguia. No início ficava muito triste porque não conseguia... E, portanto, tinha muita dificuldade em automotivar-me. Só que depois vais aprendendo que é um processo exatamente assim, que uns ganhas, outros perdes, e vais aprendendo com exemplos. Portanto, nos corre melhor, noutros corre pior, noutros consegues ir à segunda, noutros vais à terceira. Ou seja, eu foco-me agora um bocadinho nisso, que é, eu acho que compreendi melhor o processo e compreendi que eu consigo aquilo que eu me proponho a conseguir. Portanto, eu tenho que me propor a vender mais,
e a agregar mais valor ao meu cliente, e para isso tenho que estar mais organizada, mais focada, acompanhá-lo melhor e estar constantemente à procura de oportunidades. Eu percebi que diariamente temos que procurar oportunidades. Seja ela oportunidade no cliente que tu já tenhas, seja uma oportunidade num cliente novo, mas tu estás sempre em busca de oportunidades. E o que me entusiasma é eu perceber que se eu me esforçar, vou conseguir alcançar alguma coisa. E vai depender também muito de mim conseguir alcançar alguma coisa, e vou-me motivando assim, com a cenoura à frente do nariz. Portanto, eu consigo alcançar alguma coisa se me esforçar mais e se trouxer, se for em busca de mais. Espetacular, Ana, obrigado. Teríamos muito mais que falar, vamos fazer outro episódio. Deixa-me só dizer-te que deixas aqui o teu irmão super orgulhoso pelo percurso que tu fizeste até agora e por todo o trabalho que estás a fazer e por toda essa tua resiliência e essa tua frustração. És uma pessoa positiva por natureza, aprendi muito contigo, apesar da nossa diferença de idades, eu acho que és uma pessoa que me ensina muito e por isso, do fundo do meu coração, obrigado. Deixa-me só dizer-te mais uma coisa que eu acho que é muito importante, força. Que é, na empresa onde eu estou agora, e isto faz muita diferença, que é a conexão que o comercial tem com as pessoas que trabalham na empresa, todas elas, desde o back-office à produção, à logística. Como eu vos disse, eu tinha alguma dificuldade no início, o contacto que eu tinha era com o diretor comercial e este era o contacto. As outras pessoas eu falava por e-mail e eu não conseguia chegar às pessoas. E quando me foram surgindo os problemas, eu sorrateiramente fui-me aproximando da pessoa da logística, por exemplo. Ia lá à logística diretamente e comecei a criar. E comecei a perceber que é importante nós nos conhecermos uns aos outros. E o comercial tem que saber exatamente com quem está a trabalhar e tem que haver uma ligação, porque assim nós podemos nos ajudar. É diferente para mim. A pessoa da logística, por exemplo, conseguir avisar-me que não arranjam um caminhão para ir deixar umas caixas em Lisboa, imaginem, na sexta-feira, e que afinal só vai entregar segunda-feira. E eu vou conseguir dar esta informação ao meu cliente e dizer, afinal, antes de ser um problema, eu vou conseguir avisar o meu cliente, até de forma verdadeira, olha, não conseguimos transporte, na nossa logística não conseguimos arranjar aqui rota e, portanto, tínhamos previsto entregar sexta-feira, mas só vamos entregar segunda. Peço imensa desculpa, porque a pessoa da logística me conseguiu avisar. Mas se não me conhecesse a minha cara e se eu não tivesse já passado por lá e brincado com ele por causa dele ter o Cascola Braga, tens o Cascola Braga, vamos brincar aqui um bocadinho, e criar ali também alguma empatia com ele se calhar não me ia avisar. Pois não. Isto vem no seguimento daquilo que tu falaste inicialmente e que falámos inicialmente no podcast, tem a ver com tu conheces as pessoas com quem vais trabalhar. Certo. E lembrem-se todos vocês, todos nós, temos que nos lembrar que não trabalhamos sozinhos. Não há nenhum vendedor que tenha sucesso a trabalhar sozinho. Muito, muito difícil. Quando estás numa organização, a minha prestação melhorou muito quando eu criei algum tipo de laço com a pessoa do back-office, a pessoas que fazem os orçamentos. É muito, muito crítico. Eu criar ali alguma... O trabalho de equipa é absolutamente crítico. Absolutamente crítico. Eu sou vendedor, eu é que vendo. Não, tu vender, não vendes nada sozinho. É isso. Não vendes nada sozinho. E isso ajudou também muito na minha prestação. E eu percebi, tirarem-me dúvidas, e eu aprendi muito, eu tenho aprendido muito. E é muito importante que a gente, quanto mais conhecemos os processos internos da empresa, mais estamos preparados até para responder às expectativas do cliente. Certo, se tu sabes quais são os problemas que costumas ter na logística, também sabes como é que vais dizer ao teu cliente quais são os problemas que tens na logística. Não me peça uma encomenda de um dia para o outro que eu não vou conseguir entregar. Eu tenho as suas caixas em estoque, mas se me pedir de manhã para tarde, eu não consigo entregar. Exatamente. Estas coisas assim são absolutamente espetaculares. Malta, obrigado por terem assistido a esse podcast. Façam o seguimento do nosso podcast naturalmente no Spotify, no YouTube, no canal do YouTube. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E lembra-te, se és um vendedor a sério, então este podcast é para ti. Se não és, temos pena. Até à próxima.